Vou estudar com vocês o Dhammapada, para quem não sabe, é o livro sagrado do budismo. Tá vendo? Olha, ensinamentos do Buda, o caminho da verdade. Eu vou estudar o capítulo 17, tá bom? 17, anota aí. 17. Abandone a sua ira. Abandone a sua ira. Bora lá. Abandone a ira. Abandone a ira. Você é daquelas pessoas bravas demais? Você é daquelas pessoas briguentas? Bem, vamos lá. Vamos entender o que isso pode te acarretar. Capítulo 17, Dhammapada, abandone a ira. Abandone a ira. Abandone o orgulho. O sofrimento não pode alcançar aqueles que não estão amarrados a nada, os que não têm nada. Aquele que pode controlar a sua ira, como condutor conduz a sua carruagem, é um bom condutor, não como os outros que apenas seguram as rédeas. Derrote a ira com a arma da paz. Derrote o mal com a arma do bem. Derrote o ódio com a arma da generosidade. E derrote o mentiroso com a arma da verdade. Fale com a verdade. Não se entregue à ira. Dê o que puder àqueles que pedirem. Seguindo esses 3 passos, caminhará para os deuses. Que legal, né? O sábio não faz mal nenhum ser vivo e mantém o domínio sobre o seu corpo. É assim que alcança a iluminação, deixando para trás todo sofrimento. Aquele que procura a perfeição vigia dia e noite até que seus desejos desapareçam, né? Os apegos, os cravings, né? Você será criticado se permanecer em silêncio e será criticado se falar demais. E vai ser criticado se falar pouco. Quer dizer, de qualquer jeito você vai ser criticado. Então não adianta ficar com raiva, entendeu? Você vai ser criticado de um jeito ou de outro. O mundo sempre vai encontrar uma desculpa para te enaltecer ou para te criticar. Sempre foi assim e sempre vai ser. Quem se atreverá a fazer uma maldição ao homem que os sábios respeitam? Olha que legal isso, hein, gente? Ó, quem se atreverá a fazer uma maldição ao homem que os sábios respeitam? Se sua vida é pura e cheia de luz, quem possui a virtude e a sabedoria? Quem amaldiçoará uma moeda de ouro achada na beira de um rio? Até os deuses o admiram, e Brahma, o Criador, enaltece. Cuide da ira do corpo. Domine-a, seja seu dono. Não o castigue, use-o adequadamente. Cuide-se da ira das palavras. Domine-as. Faça que digam a verdade. Não faça delas uma arma. Use-as adequadamente. Cuide-se da ira da mente. Não domine seus pensamentos. Não ofenda ninguém com a mente. Use-a adequadamente. São sábios aqueles que dominam o corpo, a palavra, a mente. Esses são os verdadeiros sábios. Uau! Profundo, meus amigos. Vamos lá. O conselho do Buda, lá atrás, vale para agora, né? Porque você viu que o texto foi escrito há mais ou menos 2.300 anos. O registrado, pelo menos, os ensinamentos, né, começaram a ser registrados e tal. Mas parece que foi ontem, meio-dia, né? Tão atual. E a ira? Quantas vezes na vida a gente deixa a raiva, né, tomar conta da gente? A gente briga, discute para ver quem tem razão, esquece que é mais importante ser feliz do que ter razão. Quantas vezes você fala e depois se arrepende? Não é? É tão triste, gente. Eu falo assim com toda sinceridade, né? A gente está no ano eleitoral. Mais uma vez, o povo se volta para a escolha dos seus políticos. E não é só aqui no Brasil isso não, no mundo todo. E a gente vê aquela coisa tão feia, uma baixaria, né? As pessoas destratando umas às outras verbalmente, gritando. Porque uma coisa que eu aprendi, tem uma frase na faculdade de Direito, na Praça Afonso Arinos, eu estudei Direito lá na UFMG, na Federal de Minas Gerais. E lá na Praça Afonso, na Afonso Arinos, ali, Praia do Direito, lá no DA, no departamento acadêmico, não sei hoje, mas ela tinha uma frase linda, dizendo o seguinte: as ideias brigam, os homens não. Então, o homem sábio
A mulher sábia tem a sabedoria de demonstrar o que pensa de forma diferente, mas sem brigar. A pessoa tola, como ela não tem sabedoria nenhuma, infelizmente a grosseria ainda é muito forte dentro de si, ela só sabe querer se impor pela violência. Pode ser violência física, pode ser violência verbal, né? Xingando, gritando, brigando. E é isso que o Buda está dizendo, que é uma grande inferioridade. É uma grande inferioridade. Por quê? Porque a gente precisa, meus amigos, aprender a se posicionar na vida com sabedoria. A ira nos faz mal, né? A raiva nos faz mal. E, pô, tem muita coisa para falar sobre isso. Eu gravei uma pílula outro dia aí falando sobre ira. Você tem que tomar cuidado, né, com essa questão da ira, porque a gente às vezes explode. Tem gente que fala assim: ah, eu fico me contendo, eu guardo os trem para mim. Não, você não tem que guardar nada para você. Porque vai chegar uma hora que você vai explodir. Na hora que você explodir, é muito pior. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode sair por aí falando à torta e direito o que vem na tua cabeça, porque é falta de bom senso. É uma questão de se autoconhecer, entende? De saber expor o que tem que ser exposto e de ter a decência, o bom senso e a sabedoria de entender o que é seu e que você tem que diluir na sua mente, no seu coração e deixar passar. Não é guardar, entende? Essas pessoas que falam assim: ah, eu não brigo com ninguém. Pois é, mas seu coração parece um pus ambulante. Você não briga com ninguém, mas a briga está no teu coração. Você não me xingou, mas toda vez que você me vê, sua vontade é me xingar, você pensa em mim com raiva. Uai, antes tivesse me xingado. Pelo menos para você, você erraria uma vez. Agora você erra todo dia, toda hora, todo instante. E a ira ainda está consumindo o seu corpo, seu sistema imunológico, sua saúde, entendeu? Espiritualmente você está mal. Então, são coisas que a gente começa a pensar. A gente precisa aprender a ter a sabedoria, meus amigos, de se colocar no mundo ainda hostil como o nosso, né? A gente sabe que o nosso planeta está longe de ser um planeta equilibrado. Está longe. Então, nós vamos passar por diversas situações ainda de críticas, de pessoas que falam inverdades a nosso respeito. E você tem que estar preparado para isso. Foi o que o Buda falou. Se você está calado, você está errado. Vamos te chamar de omisso. Se você fala muito, vão falar que você fala demais. Se você fala pouco, vão falar que você não quer se expor nunca. Então não tem jeito. Se você for pensar em viver tua vida esperando um reconhecimento dos outros, desculpa, mas isso mostra a sua inocência, né? E a imaturidade existencial. Não, gente. Nossa vida é entre nós e Deus. Entende? As outras pessoas estão tão doentes quanto eu e você. O planeta Terra é um planeta hospital. Isso é um sanatório existencial. Você pode ter certeza disso. Isso aqui não é um hospital que está internado os mais lúcidos, não. A gente está vindo de um mundo de provas e expiações. Prova e expiação só não é pior do que mundo primitivo. Então, assim, imagina as figuras que nós somos para ainda estarmos aqui. Uns estão um pouquinho melhor, outros menos, entendeu? A gente está melhorando. Mas você imagina a ficha corrida que a gente tem das vidas passadas, entende? É muito forte isso. Então a gente às vezes traz tendências que a gente tem que tomar cuidado. Porque se você não tomar cuidado, elas vão tomar conta de você e você vai errar de novo. Por isso que eu brinquei, a rotatória existencial. Já viu rotatória? Sabe aquelas pessoas que vão, quem está dirigindo, às vezes entra numa rotatória e não sabe qual rua pega e fica rodando assim? Não tem rotatória? Não tem um cachorrinho que às vezes fica correndo ao redor do próprio rabo? Para tentar pegar o próprio rabo e fica correndo? É mais ou menos a gente. Entra vida e sai vida. E a gente às vezes está lá, na briga. Né? Hoje você briga com o marido, amanhã com a esposa, amanhã você é a esposa do seu filho, que virou não sei o quê, eu falo, numa nova existência, briga do mesmo jeito. Aí daqui a pouco reencarna num contexto diferente, vocês vão se cruzar como funcionário, empregado, ou patrão e tal, briga do mesmo jeito. Aí daqui a pouco se encontra num contexto diferente e briga do mesmo jeito. Então, assim, você tem que escolher o que você quer da vida. Né? A gente leva da vida a vida que a gente leva. Não é? Gente, é muito importante entender isso. É muito importante a gente entender isso. Caso contrário, nós vamos perder muito tempo, né? O Buda, ele traz aqui, são estrofes bem legais, né? Bem interessante, mas me chamou muita atenção essa 9 e a 10. Quem se atreverá a fazer uma maldição ao homem que os sábios respeitam? Então, olha que interessante, o Buda ele coloca o seguinte: se você alcança a sabedoria interna, você passa a receber a admiração
de outros sábios. Não é de gente ignorante que está tão errada quanto eu e você. Não. É de seres com nível de consciência superior. Seres que têm um nível de entendimento maior, que vão admirar a nossa sabedoria de lidar com a vida, nos momentos bons e difíceis. Então, você tem que estar preocupado com o quê? Com a aceitação do mundo que está do teu lado, tão doente quanto eu e você, cheio de defeito, de problema, ou você tem que estar focado na consciência tranquila de fazer o que tem que ser feito e a certeza de que o mundo maior, que é onde estão os verdadeiros sábios, e eventualmente um ou outro vai aparecer aqui na Terra, mas ainda a sua grande parte no mundo maior, estão te apoiando, estão te inspirando, estão te ajudando a crescer. Entendeu? Então, gente, ó, se liga! Porque senão a gente vai ficar rodando, né? Você fica rodando e não sai do lugar. Nossa, ira é muito ruim. As pessoas confundem ira com ser firme. É muito diferente. Muito diferente. É muito diferente. Eu observo isso assim, eu vou treinando em casa como pai, né? Muitas vezes eu tenho que ser firme com os meus filhos. E quando eu preciso ser firme, eu sou firme. E muito firme. Né? Mas não irado. Porque não compensa, não faz sentido. A firmeza, ela se faz necessária. Jesus ensinou, o seu dizer tem que ser sim, sim, não, não. E sou firme não só com os meus filhos, mas com muita gente, cada vez com mais pessoas, quando eu acho que tem que ser firme. E vou ser responsável pela consequência da minha postura. Mas eu observo isso. Se eu sou firme com raiva, isso está me fazendo mal. É desequilíbrio. Mas se eu sou firme e estou em paz internamente, isso mostra conexão com Deus. É diferente. Então, presta atenção que às vezes você está sendo firme com raiva, com ódio, entendeu? Com ira. Isso não é equilíbrio. Não é essa firmeza que Jesus fala. A firmeza que o Cristo fala é aquela firmeza de alma serena. Que você entende o contexto, você sabe que o contexto pede de você, sabe, uma colocação mais firme, mas internamente você está em paz. Por quê? Porque você não quer o mal para o outro. Porque você entende o contexto espiritual do outro, mas você sabe que tem que determinar um limite, porque tem muita gente folgada no mundo, entendeu? A começar por muita gente da família, muitos amigos, muitas pessoas próximas, muita gente folgada. E muitas vezes você é o folgado. Se liga, muitas vezes eu sou o folgado. Alguém tem que botar um limite, porque senão eu começo a entrar onde eu não devo, eu começo a fazer coisa onde eu não posso. Por isso, de novo, o Buda fala, os sábios respeitam os sábios. Um sábio, ele naturalmente vai ser reconhecido por outro sábio. Ele não está preocupado em ser aceito pela maioria das pessoas. Ele está preocupado em ser aceito pelo poder da tua própria consciência libertada. É diferente, entendeu? É muito diferente. Então, gente, vai se autoanalisando aí. Será que a sua conduta tem que ser desse jeito? Não tem outro jeito, né? Você tem que se autoanalisar. Isso é uma aprendizagem para uma vida. Sabe? Será que você está fazendo certo? Por exemplo, eu sempre digo isso a vocês. Quem está chegando aqui a primeira vez e tal, vai ser a primeira vez que ouve, mas quem me acompanha, tem gente que me acompanha há mais de 10 anos. Então tem 10 anos que me escuta falar isso. Aprende a meditar, criatura. Nossa, já cansei, hein? Mas, de novo, aprende a meditar. Mentira, cansei não. Vou repetir quantas vezes for necessário. Aprende a meditar, ô criatura de Deus. Porque você tem que aprender, nós temos que olhar a nossa mente sem se julgar. Se a gente não for capaz de fazer isso, nós vamos continuar transmitindo os nossos impulsos de uma maneira muito negativa. Você quer um caminho para fazer isso que eu estou te falando? Aprenda a meditar. Hoje tem muita informação sobre meditação nas redes sociais, cursos. Eu já dei vários cursos gratuitos de meditação. Todos os meus alunos do curso do Vida Quântica, do curso do Coach Financeiro, do Uninamastê, todos os nossos cursos, a gente oferece os Master, a meditação. Pra vocês terem ideia, o nosso projeto mais VIP hoje, de quem é nosso aluno, que é ser transcendente, né, que é a mentoria, o pessoal tem mais proximidade comigo, a gente ajuda as pessoas a colocarem os projetos delas em prática. Nós vamos ter um retiro de quê? De meditação agora em setembro, num santuário, numa floresta, coisa mais linda, né? Maravilhoso. Por quê? Porque meditação é coisa séria. Você precisa aprender a meditar. Se os mestres espirituais aprendem a meditar, por que eu e você não precisa aprender a meditar? Né? Então, assim, esse é um caminho. Outro caminho, faça autoanálise. A reforma íntima vem com autoanálise.
Santo Agostinho ensina a gente, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, fazei como eu fazia quando estava na Terra. Todo dia, no final do dia, pega um caderninho e se pergunta, fiz todo o bem que poderia ter feito hoje? Por que foi que eu errei hoje? Então você vai fazendo autoanálise. Quer dizer, você mergulhar em você, você mergulha com consciência no seu comportamento para ver o que você fez de certo e de errado. Põe no papel. Por que isso? Porque você vai tirar daqui e põe aqui. E aí você consegue enxergar. Entendeu? Tô mastigando para você. Porque isso funciona e muito. Meditar, top. Se você meditasse de verdade, seria uma pessoa iluminada. Eu estou tentando aprender isso, que eu quero. Um dia todos nós vamos ser iluminados. Então, mas a meditação é para todo mundo. Nem todo mundo quer meditação. Meditação é para todo mundo. Fazer autoanálise é para todo mundo, mas nem todo mundo quer fazer isso, porque tem preguiça, não gosta do que vai ver, prefere fingir, fecha os olhos, é melhor botar a culpa nos outros. Então não reclama, ué. Aí você vai viver o quê? Na rotatória existencial, vai ficar rodando aí, né? Cheio de raiva, pra quê? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, assim, gente, tem muita coisa para que a gente possa falar aqui. Mas eu acredito, né, para não ficar andando em círculos, exatamente como essa nossa fala anterior, que o que o Buda está trazendo para nós aqui no Dhammapada é: seja consciente que você é luz. Se conecte com a sua luz. Acolha a sua luz. Vocês já notaram a dificuldade que a gente tem de acolher a luz? Enorme. E só uma dica. Eu estou vendo várias pessoas falando eu não consigo meditar. Te falo o seu menor medo de errar. Você não consegue porque você ainda não aprendeu. Você não sabe. Quando você souber, você vai meditar. Não conheço, não teve... Olha, eu dou aula de meditação há anos. Há anos. Eu pratico meditação desde os 12, 13 anos. Não teve um único ser humano que eu vi que realmente se dedicou à prática da meditação que não consegue meditar. Isso não existe. Você está meditando errado. Por isso que você não conseguiu meditar. Guarda isso na tua cabeça, porque senão você enfia a crença limitante de meditação não é para mim. É sim. Um dia você vai aprender a meditar certo, um dia alguém vai te ajudar, você vai ter uma condição de aprender a fazer isso. Mas meditação é para todo mundo, é que nem beber água. Todo mundo precisa beber água, embora algumas pessoas esqueçam de beber água. Meditação é para todo mundo, do mesmo jeito, da mesma forma. E você vai aprender a meditar, nem que seja um dia. Guarda pelo menos isso, entende? Vai chegar a oportunidade. Só que a mente de todo mundo é agitada. Gente, se você tivesse uma mente serena e tranquila, vocês não iam precisar meditar, ué. A lógica de vocês é ótima. Eu não consigo meditar porque a minha mente é cheia de ansiedade. Ué, a sua e da humanidade toda, né? Você acha que a minha não? Ô dó! Ô dó de nós! Gente, está todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco, não tem ninguém pronto aqui, não. A diferença, é claro, quando você aprende a ferramenta certa, você começa a praticar do jeito certo e vai treinando, educando a sua mente da maneira adequada para que você possa, aí sim, aumentar o despertar da sua consciência, né? Mas, enfim, meditação é uma dica maravilhosa, ok? Quem quer saber, procure mais sobre o nosso trabalho, que tem muita coisa, muito conteúdo nosso disponível aí para quem está interessado sobre meditação. Aí vocês também têm que se virar um pouquinho, né? Começa a procurar, que vocês vão achar, tem muita coisa na rede social sobre meditação, pesquisem no Google, no YouTube, e independente do que eu fiz, ofereci, tem muita gente muito boa que oferece conteúdos de meditação. E quem é aluno aqui, aí eu puxo a orelha. Aí você me dá o direito de puxar a orelha. Tio Ricardo puxa a orelha. Porque você tem um curso maravilhoso de meditação lá, mastigadinho para você. E você não faz? Aí está pedindo para a ansiedade derrubar você, né? Menos. Ai, gente. Eita. Espiritualidade em seu lar, puxa a nossa orelha com carinho. Como é que eu falo com vocês, ó. Eu prefiro a chapuletada do bem. Eu prefiro a chapuletada do bem. Aqui, eu prefiro ser chapuletada aqui no Evangelho. Aprender, às vezes, dói. Pô, me falam coisa que eu não quero. Me incomoda do que na vida. Você pode ter certeza que se você é chapuletado na vida, dói muito mais. É muito pior. Entendeu? Isso faz uma diferença grande para nós aprender.
Tchau.